Não tenha medo. O dia estava terminando. E aquele não foi um bom dia para José. As últimas notícias haviam colocado em risco seu casamento. Na cultura daquela época, o seu compromisso e responsabilidade de casamento já haviam sido concretizados desde o início do noivado, e só haveria o tempo de 1 ano para a consumação. Até poderia, diante do que estava passando, se justificar e pegar uma carta de divórcio. Mas isso causaria consequências. Após a sua noiva ter passado 3 meses na casa de sua prima, numa outra cidade na Judéia, voltou para casa. E provavelmente ela mesma contou a José que estava grávida. E o mais impressionante, grávida de uma ação sobrenatural. Segundo ela, Deus a escolheu para que de seu ventre viesse o Filho do Deus Altíssimo e filho da casa de Davi, o Salvador, para estabelecer um reino que nunca acabaria. Encontrava-se grávida pelo Espírito Santo. Que história impressionante! Isso era forte demais para José entender. Por mais que houvesse entre o seu povo uma expectativa da vinda de um Messias, era estranho demais essa realidade para ele. Seus pensamentos estavam confusos. Já havia feito planos com Maria. Seus sentimentos, respeito e amor por ela, haviam tomado proporções maiores e não queria também decidir algo que a fizesse sofrer. Porém, ele era um de Caios, um homem justo, homem de grande respeito em sua comunidade e principalmente na sinagoga. Depois do sacerdote, os olhares de respeito estavam sobre os de Caios. Eram pessoas consideradas cumpridores da lei, das normas de Deus. E diante da estranha história de Maria, ele já poderia ter decidido por um divórcio, e era para isso que estava caminhando. Mas ponderava para que fosse de forma secreta, para não prejudicar mais a sua noiva. Mas tudo estava em jogo. José pensava no sofrimento de Maria, na reputação dela e na sua própria reputação na família e na comunidade. E também refletia na possibilidade real de Deus ter escolhido Maria e ele para os planos proféticos da vinda do Salvador e Rei. O que José realmente deveria fazer agora? Com esse turbilhão de sentimentos, José deitou-se naquela noite em sua cama para descansar. Algum dia você esteve para tomar uma decisão e isso tinha a ver com o sofrimento de alguém próximo ou relacionado à sua reputação, do que as pessoas iriam falar a seu respeito? Sua decisão exigia acreditar em algum milagre de Deus? Segundo a Bíblia, as Escrituras Sagradas, milagre significa intervenções sobrenaturais em questões humanas que não podem ser explicadas com base nas leis naturais conhecidas ou que não seriam esperadas no decorrer normal dos acontecimentos. O livro do Evangelho segundo Mateus é movido por intervenções sobrenaturais de Deus, principalmente através de Jesus. E sempre que isso acontecia, havia o propósito de seu amor por trás de tudo isso. Algum dia você já percebeu esse amor intervindo na história de sua vida de forma sobrenatural? Nunca enxergou ou vivenciou esta experiência? Naquela noite, na história de José, ele recebeu a visita de um anjo através de um sonho. O céu se moveu para lhe trazer uma resposta. Então o anjo disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus capítulo 1, versos 20 a 21. Uau! O que ele havia ouvido falar agora é confirmado por um mensageiro de Deus. O anjo aparece de forma sobrenatural e diz para José não ficar com medo. E no verso 24 diz: Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Ele decidiu confiar. Deus, através de Mateus, nos mostra uma linda história com acontecimentos significativos, tanto das histórias de José e Maria, quanto da veracidade do surgimento de Jesus.
Veja os pontos a seguir. Primeiro, precisou de uma intervenção de Deus para convencer José que ele deveria manter o seu casamento. Segundo, o anjo lembrou a José que ele era o filho de Davi e, portanto, Jesus seria o seu filho legal, descendente de Davi. Terceiro, que a missão de Jesus era para perdoar os pecados de todos. Quarto, que tudo o que estava acontecendo era em cumprimento daquilo que havia sido profetizado há vários séculos antes. E quinto, de que Jesus seria gerado de uma virgem, de forma sobrenatural através do Espírito Santo, e que sua identidade revelava Deus conosco, segundo o profeta no livro de Isaías, capítulo 7, verso 14. Não sei se a algum momento José se pegava refletindo no propósito da vinda daquele bebê, de vir ao mundo, conforme dito pelo anjo, para salvar a todos os seus pecados. Quem sabe ele mesmo, José, compreendia que também precisava de um Salvador para perdão e libertação de seus pecados. Mas o que José precisava mesmo era crer no que estava acontecendo com Maria, crer nas palavras daquele anjo, crer nas palavras proféticas das Escrituras Sagradas. Ele precisava acreditar no milagre. Alguns anos atrás, tive a alegria de conhecer o Ismael e a Kátia. Estive próximo deles em alguns momentos marcantes com Deus. E mesmo distante, morando noutra cidade, vibrava pela forma como Deus conduzia suas vidas. Se conheceram, amaram um ao outro e se casaram. Sempre dedicaram suas vidas em servir ao reino de Deus. Um dia, o Ismael, assim como José, se deparou com uma realidade muito difícil em relação à gravidez de sua esposa. Ele precisava da intervenção de Deus. Ela precisava da intervenção de Deus. O bebê precisava da intervenção de Deus. Precisavam de um milagre. E é a Kátia que conta como isso aconteceu. E ele percebeu que eu tinha ganhado 1 quilo naquele final de semana de inchaço. E ele falou que eu estava tendo, então, um começo de gravidez de risco e que dali em diante ele já não poderia mais tratar. Eu teria que procurar um hospital que tivesse UTI neonatal, que provavelmente eu teria que beber prematuro. Foi quando o médico contou ao meu esposo e à minha mãe que eu estava desenganada e que provavelmente iria morrer a qualquer momento. Eu chorei muito naquele momento. Eu não imaginava que aquilo poderia acontecer comigo. Minha família não conseguia mais se aproximar de mim porque eu estava prostrada numa cama toda inchada. Passado ali 24 horas, eu estava entrando no centro cirúrgico para fazer a cesariana para retirar o bebê. A pediatra falou: olha, provavelmente vai nascer morto. Não se preocupe com o bebê, se preocupe com você. Uma médica que não estava de plantão sentiu em casa que devia passar no hospital e foi ela que conseguiu concluir a minha cirurgia. Ela disse que foi Deus que a enviou lá. Quando tiraram o bebê às 5h33 da tarde, no dia 10 de novembro de 2001, ele chorou. Foi um miadinho muito pequenininho, mas como o silêncio era total, eu ouvi. Eu supliquei imediatamente a pediatra que me mostrasse o rosto do bebê. Ela falou que não podia, porque ele precisava ser todo entubado naquele momento. Eu falei: doutora, pode ser a minha primeira e última vez que vou ver o rosto de meu filho. Ela não me negou. Por 1 segundo, ela me mostrou o rosto dele. Quando eu estava ali chorando, em frente à incubadora, um médico se aproximou de mim e perguntou: você é a mãe? Eu disse: sim, sou eu. Você quer saber sobre o seu filho? Eu falei: sim, quero saber. Foi quando ele me respondeu o seguinte: olha, seu filho não tem sexo. Seu filho não tem às vezes os olhos formados, então não vai enxergar. Seu filho não vai ouvir e automaticamente não vai falar. Andar também não vai andar. Ele estava em formação, mãe. E ao tirar da barriga, não há mais como ser formada essas coisas. Dedos de mãos e pés ainda brotam fora da barriga, mas estas coisas não. Se ele sobreviver, ele vai ser um vegetal. Vai te dar muito trabalho.
olha, melhor se morrer. Naquele momento eu caí num desespero tão grande, que as enfermeiras tiveram que me tirar de dentro da UTI neonatal. Quando saí da porta, eu caí ao chão em prantos, chorando muito e pedindo a Deus um milagre. Que se Ele estava vivo e que se eu estava sendo recuperada, é porque Deus ia me dar uma bênção completa e não pela metade. Ele já estava pesando 1,8 kg aproximadamente, eu estava próximo de ir para casa. Os médicos decidiram que era para me levar ele para casa, porque ali tinha bactérias fortíssimas e se ele pegasse um vírus de gripe, ele morreria. Foi quando uma médica entrou na minha vida, uma pediatra chamada Ângela Marreco, é a que cuida dele até hoje. Ela disse que havia uma vacina que poderia estimular a medula dele. A dose diária dessa dose custava R$300. Eu não sei como, mas ele tomou todas as vacinas. Dali para frente veio o leite. Nada que ele tomava sustentava. Ele chorava 24 horas por dia. Esse leite se chama um hidrolisado proteico Pregomin. Na época, a gente começou pagando na primeira lata R$63. Daí para frente, 10 latas mês. E subindo, porque é um hidrolisado do exterior e subia de acordo com o dólar. O desespero foi total, porque nossos salários não tinham como cobrir algo sobrenatural como este. Buscava ajuda em qualquer lugar. Em qualquer momento eu estava pedindo. Um belo dia, eu só tinha uma dose de leite para dar. Eu caí no chão, chorando muito. E ali eu clamei as promessas divinas de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, Senhor. Não me deixe faltar o leite do meu filho. Naquele momento, antes mesmo de me levantar, o telefone tocou. Uma pessoa do outro lado da linha falou: Kátia, eu tenho R$50 para ajudar. Posso mandar para você? Eu falei: sim, é o momento, é agora. Logo depois veio uma senhora na minha porta: eu tenho R$2 para ajudar. Andrew, que não ia falar, falou com 1 ano e 1 mês. Papai. Andrew fazia acompanhamento com otorrino, com oftalmologista, cirurgião pediátrico, cardiologista, pediatra. E nenhum deles me deu um diagnóstico positivo. Olha, ele vai conseguir, ele nunca. Mas Deus foi me dando de acordo com a vontade no tempo dele. Ele é normal, um menino perfeito. E ninguém pode contestar, porque só Deus para fazer algo tão maravilhoso e perfeito. Andrew, ele participa na igreja, faz peças, canta, é simpático. Há ainda alguns passos a serem galgados, algumas dificuldades a serem conquistadas. Mas Deus está no comando e na frente. E é com Ele que eu vou e acredito. Este aqui é o Andrew, Serafim Leite. Um bebê prematuro de 5 meses e 2 semanas. 6 anos hoje. E ele tem uma mensagem de fé e esperança para você. Fala, filho. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, por tudo. E obrigada a todos que nos ajudaram e nos ajudam. Seria comum encontrar escritos antigos com previsões relacionadas a acontecimentos reais do futuro? Não seria comum. Seria normal encontrar um anjo vindo a alguém para lhe trazer uma resposta de esclarecimento? Não seria. Seria comum encontrar uma criança que foi gerada e concebida contrariando as leis naturais? Também não seria. E seria comum encontrar pessoas que estão dispostas a crerem nos milagres de Deus na vida do ser humano? Já se passaram 19 anos que o Andrew nasceu. Foi um milagre aos olhos humanos.
Já se passaram cerca de 2024 anos que Jesus nasceu. Foi um mistério, foi algo milagroso da forma como veio a este mundo. Mas também foi extraordinária a forma como Maria e José aceitaram os planos maravilhosos de Deus para suas vidas. Você abriria espaço no coração nesse momento para Deus começar a agir poderosamente com grande amor, sem explicação humana, para salvar também sua vida de seus pecados e lhe conceder um novo nascimento? A cada dia que passa, para o Ismael e a Kátia e para muitos que acompanharam a sua história, o Andrew veio ao mundo por uma intervenção sobrenatural de Deus. E a cada dia que passa, José e Maria são exemplos de pessoas que não se importaram com as calúnias e difamações, não se importaram com a reputação que tinham, mas decidiram confiar nas Escrituras Sagradas, decidiram confiar nas palavras sobrenaturais de Deus e experimentaram em suas vidas grandes resultados. Que tal confiar? Não tenha medo. Se houver necessidade, os céus se moverão para lhe trazer uma resposta. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus capítulo 1, versos 20 a 21. Pedale comigo. Miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God.